abraço agradecido às irmãs paulinas, minhas irmãs paulinas, com muito carinho e muita ternura. E recomendo realmente que leiam esse livro aqui, que eu ainda não li. Mas tem tudo de recomendável. O último é pós-fácil, é da minha autoria. É pós-fácil porque, afinal de contas, não tinha muita coisa para dizer depois que os autores disseram tanto. É a mesma condição que me envolve nesse momento, depois que os dois irmãos me antecederam. Eu sou de Piracicaba. De vez em quando eu me julgo pirado, porque diante de tudo quanto tem acontecido ultimamente na igreja, inclusive a renúncia do meu colega Bento, bispo, papa, emérito, eu também sou emérito, muita gente ficou admirada, porque afinal de contas o Bento ficou emérito. Ora, o Vaticano II já previu que o bispo, aos 75 anos, deve apresentar o seu pedido de renúncia. E isso também, o Código de Direito Canônico, pegando o concílio, vale para o Papa. Mas o Papa ficou fora dessa questão. Eu faço votos que passe dentro dessa categoria. Até, quem sabe, levando um pouquinho mais a idade do Papa, como alguns querem, para 80 anos. Mas será muito salutar. Então comece por aí. Não me admirei em absoluto com a renúncia do querido Papa Bento. E agora, a respeito do Papa Francisco. Vejam bem, o que ele tem feito e por que nós estamos tão admirados. Os meios de comunicação, então, estão admirados. Admirados com o quê? Que ele tenha escolhido o nome de Francisco. Por sinal muito bom. Nos remete para os pobres. Que tenha sido um latino-americano, como ele afirmou, veio lá do fim do mundo. Para uma Europa que sempre nos olhou assim. Nada de preconceito, porque eu sou neto de italianos. Mas nos olhou assim, com o nariz empinado. Afinal de contas, a América Latina da África pode parecer coisa que preste. Um dia alguém já falou a respeito de Jesus de Nazaré. E depois, jesuíta, o primeiro jesuíta, conseguiu chegar lá. E outra coisa que tem admirado muita gente, ele tem beijado criança. Ele tem parado diante de paralítico. Ele tem dado atenção a pessoas simples e comuns da vida. Coisa impressionante. Muita gente tem ficado impressionada de boca aberta. Que afinal de contas, eleito Papa, ele pega a mala dele e vai lá. E que ele, afinal de contas, filho de imigrantes italianos, lá na Argentina, não gosta de ficar morando em palácio. Muita gente está se admirando. Que ele tenha beijado a presidente da Argentina e dado um abraço de quebra-costelas na presidente do Brasil. A imprensa tem, mas que tem, se admirado, não é mesmo? Coisas tão comuns que há 2000 anos atrás Jesus de Nazaré fazia, tocando leprosos e, portanto, ficando impuro, se defrontando com uma mulher que tinha sido condenada à morte e olhando na cara de todos. Comecem, se vocês não tiverem culpa, não tiverem pecado, dizendo para aqueles entendidos na lei, as putas vão chegar antes de vocês na eternidade.
conversando com uma mulher à beira do poço, num diálogo de ternura, de vida e de misericórdia. Oh, minha filha, vai chamar o seu marido. Ah, não tem marido, é o quinto. Que categoria de mulher que faz dessa mulher a quem pede TBD, missionária, lá na cidade? Meus irmãos, nós precisamos criar vergonha na cara enquanto igreja. E nós, povo santo de Deus, do qual faz parte o Francisco também, nós precisamos dar, sim, uma viravolta. Mas eu não sou daqueles que ficam esperando só em Francisco. Sinceramente não. Se vocês me perguntarem se eu sou um velho de 80 anos, muito embora não pareça, cheio de esperança, eu afirmo que sim, do começo ao fim. Hoje de manhãzinha eu estava num velório lá na Cachoeirinha. Homem humilde, 93 anos, e tenho denunciado o escândalo do comércio sobre cadáveres aqui em São Paulo. Pois bem, eu dizia para os familiares sofridos: escutem aqui, esse senhor aqui que vocês estão pranteando não está aqui não. Aqui está resto, são restos mortais. Daqui a pouco nós vamos levar esses restos lá para o túmulo, porque ele, na hora em que fechou os olhos para esse momento da trajetória, Jesus ressuscitado o tocou na fronte e ele ressuscitou para a eternidade. Quer maior esperança do que isto? Quer maior esperança do que nós podermos, diante da morte, dizer que a última palavra não pertence à morte, mas à vida, e que Jesus veio a este mundo para que tenhamos vida, e vida de gente? Então, meus irmãos, eu tenho muita esperança, e há motivo de sobra de esperança, porque Jesus continua na barca, porque Jesus continua inspirando, de maneira particularmente, a Francisco, que nos está dando exemplos de seguir a Jesus no cotidiano da vida. E nós virarmos no avesso realmente a nossa vida pessoal, a nossa vida congregacional, na comunidade, na diocese, na arquidiocese, onde quer que estejamos. É tempo de revolução no amor. Porque a única revolução que Jesus anuncia para este mundo é a revolução do amor. E o único sinal, o resto é conversa, é enfeite de bolo. O único sinal que Ele nos deu de que somos discípulos e discípulas reconhecíveis pelo mundo é o amor. Já foi insistido pelos meus irmãos, mas eu quero realmente dizer com todas as letras que é fundamental que nós, povo de Deus, unidos a Francisco, realmente caminhemos por novos caminhos. Novos caminhos, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. E para isto é preciso que cada um tome posição. Ser testemunho desse velho valer, vai lá. Eu escrevi para o Papa João Paulo II, até em polonês, que eu não conheço uma palavra do polonês. Mas tinha um padre que era polonês, eu escrevi a carta lá sobre alguns pontos que eu achava que precisava observar, humildemente, e dizer, não é por aí. Eu falei, traduz para mim. Ele traduziu para o polonês. Depois eu peguei o texto aqui em português e falei, agora você, com o texto polonês, lê em português, para eu conferir se está bem. Estava bem. E mandei para lá. E no encontro, historicamente, não é muito citado, mas eu faço questão de citar, em que estava em jogo o relacionamento da CNBB com
a Cúria Romana, e que estava em jogo também a teologia da libertação, e em comunidades eclesiais de base que estavam sendo bombardeadas, então nós fomos convocados, os cardeais, os presidentes dos regionais da CNBB, à época eu era aqui do estado de São Paulo, e também a presidência da CNBB e toda a Cúria Romana. Num encontro de jornalistas aqui, um jornalista, meu amigo, disse: os senhores não têm autoridade para criticar o fulano, porque o Dom Eugênio Salles tem 10 ou 11 cargos na Cúria Romana. Eu fui visitar, ver lá o anuário pontifício, e achei, aí eu escrevi uma cartinha para o Dom Eugênio. Falei: meu querido Dom Eugênio, eu acho que não fica bem que o senhor tenha tanto cargo na Cúria Romana. O Dom Eugênio me colocou no devido lugar. Ele me respondeu, educadamente, cortesmente: Excelência, se julga assim, diga não a mim, que não me nomeei, e sim ao Papa. Pois bem, naquela reunião de 3 dias, lá nos aposentos pontifícios, o Papa João Paulo II estava aqui, presidindo. Ao lado dele o cardeal Vicente Scherer, lá de Porto Alegre, e o cardeal Gantini. Chegou no meu momento de interferir, o cardeal Eugênio estava lá, ao lado também. Eu estava lá no fundo, porque era do baixo clero, auxiliar. Pois bem, aí eu disse: querido irmão João Paulo II, o senhor vai me desculpar, mas não fica bem que no seu governo um bispo brasileiro, no episcopado tão numeroso, tenha tantos cargos. Depois da minha intervenção, um colega falou: você é meio lelé da cuca. Aí, depois de uns meses, o Dom Eugênio recebeu mais um cargo na Cúria Romana. Eu digo isto, e digo com alegria, com dever cumprido. Esse negócio de nós ficarmos vaquinha de presépio e ficarmos cristãos, muitas vezes padres, bispos, presbíteros, diáconos, religiosas, simplesmente esperando e dizendo amém a tudo, isso não é aquilo que o concílio nos diz de uma obediência participativa e consciente, não. Isso é acomodação, e muitas vezes, vocês me desculpem, eu quero ser até vulgar na expressão, é um puxa-saquismo que é deplorável na igreja e que nós precisamos realmente combater. Bom, eu tenho uma esperança enorme nesse momento de igreja. Eu realmente, não adianta, eu acho que a mãe igreja vai para frente, e a barca vai para frente porque Jesus vai conduzindo. Só que, e louvando a Deus, todo dia eu tenho louvado a Deus pelo testemunho pessoal desse bendito Francisco, que é o bispo de Roma, é o nosso Papa. Mas, nesse livro aqui precioso, eu aponto 12 sugestões. Não adianta querer falar que eu termine já, que eu não vou terminar. Eu estou lendo aqui porque a letra é maior e a minha vista é menor. 12 sugestões que valem para todos nós, mas para quem de direito, se for também provento, vale para ele também, e vale para mim. Humildemente eu tenho que dizer isso. Primeira reforma inadiável, porque não adianta a gente pensar que não precisamos de reformas. Precisamos sim, na igreja, de novos caminhos. O documento de Aparecida, e eu estava lá também, ele diz que nós precisamos de reformas. Uma reforma na pastoral, um novo vida na pastoral. Tá bom, muito obrigado. A primeira reforma inadiável é abraçarmos com seriedade, entusiasmo, o convite de Jesus. Sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Espiritualidade sólida,
mística contagiante, contemplativos na ação. Segunda reforma, urgência melhor, igreja, povo de Deus, intensamente ministerial, com ministros ordenados, bem formados, leigos e leigas com verdadeira formação humana, bíblica, teológica, pastoral, exercendo sua missão no mundo e em diversos ministérios, serviços na comunidade eclesial, em decorrência do batismo, da crisma, leigos considerados adultos, não infantilizados, por hierarquia frequentemente centralizadora. Quando eu era garoto, eu ouvi dizer que era a hora dos leigos. E não chega essa bendita hora dos leigos? Sim, o Vaticano II aconteceu há 50 anos. Então, é preciso realmente, olha, uma nova posição e postura. Terceiro, comunhão na igreja é mandamento do Senhor Jesus. Comunhão com o Papa é de fundamental importância. O respeito aos vários níveis, organismos de decisão é inadiável. Não podemos centralizar na Cúria Romana, que precisa de reforma, aquilo que é competência dos conselhos, conferências continentais, conferências episcopais, bispos diocesanos. Confunde-se comunhão com centralização. Opta-se por autoritarismo, abafando a participação. Então é preciso realmente que isso seja levado e que, disse o nosso querido Frei Josafá, que nós metodologicamente valorizemos os conselhos e a participação. Quarto, redefinir o papel, a missão da anunciatura apostólica, sobretudo no que diz respeito à nomeação, à transferência de bispos, a participação efetiva da conferência episcopal, da diocese carente de bispo, com o seu presbitério, conselho de pastoral, de leigos, é de fundamental importância. Não podemos continuar, por exemplo, com diocese sem bispo diocesano, por meses até anos, com bispos impostos e não propostos. Eu falei isso na última Assembleia dos Bispos para o Núncio Apostólico. Falei publicamente. Quinto, a comunidade eclesial se nutre da palavra, da Eucaristia. A falta de presbíteros é notória. Imensos ambientes urbanos, rurais, territoriais, não contam com a real presença de presbíteros, ao lado de presbíteros celibatários, entregues de modo absorvente à causa do reino. Precisamos chamar homens casados, de comprovada vida cristã, familiar, profunda vivência comunitária, competência profissional, para serem ordenados presbíteros. Não fazê-lo é lamentável omissão. Sexto, eu falei isso lá no Sínodo da América, e como resultado veio até a recomendação de que haja comunhão espiritual. Espera um pouco. Não é isso que Jesus pensou e fez. Sexto, urgente decisão se torna inadiável sobre a missão, serviços e ministérios da mulher na igreja, onde tem sido vítima de discriminações, de atitudes culturais marcadas por intenso machismo, com os quais Jesus não compactuou no seu tempo. Porque, para exemplificar, ao lado do prefeito, não nomear a prefeita para a congregação, para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, onde as mulheres são significativa maioria. Não é o momento também
de exegese isenta sobre a recomendação de Paulo à Igreja de Roma para o acolhimento de Febe, diaconisa da Igreja de Cencreia. Sétimo, já estou terminando. A evangelização das metrópoles é complexa. Partir e repartir a metrópole em dioceses já não funciona pastoralmente. Por que não se criar dioceses interdependentes com estatuto aprovado pelo Papa, garantindo-lhes pontos comuns à evangelização da metrópole? Por que não fazer isto? Oitavo, o império de leis, tão ao sabor dos piedosos, observantes fariseus do tempo de Jesus. Somos justificados pela graça, pela fé em Jesus, não pelas obras da lei, sentenciava o apóstolo Paulo. O jurídico deve estar a serviço da comunhão, e não o contrário. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Em amplas áreas vivemos um império do jurídico, esquecidos na prática de que precisamos ter diante dos olhos a salvação das pessoas, que na igreja deve ser sempre a lei suprema. Aqui o Francisco está dando um banho de evangelho, falando de misericórdia, falando que a carne de Jesus hoje é a carne dos pobres. Meu Deus do céu, mas isso Jesus já falou. Aliás, abre parênteses, lá quando se tratava da independência da Índia, do poder da Inglaterra, e o Mahatma Gandhi pegava o Evangelho e citava Jesus, constantemente ele citava o Sermão da Montanha. Alguém perguntou ao Mahatma: por que o senhor fala tanto de Jesus e do Sermão da Montanha e não se converte a Jesus, ao cristianismo? Ele disse: olha, por dois motivos. Eu quero ficar fiel à tradição religiosa do meu povo, e em segundo lugar, é porque os cristãos na prática assassinam o Sermão da Montanha. Nono, bispos, presbíteros, diáconos permanentes, casais, médicos, psicólogos precisam se reunir para aprofundamento de respostas às mais urgentes, novas questões referentes à ética, bioética, matrimônio, natalidade, segundas núpcias e recepção da Eucaristia, novas formas de família, de casamento. A problemática precisa tratamento pastoral, teológico, psicológico, sociológico, afetivo, congregando para orientações e declarações, não somente ministros ordenados, mas também leigos, leigas que amam a igreja, são peritos nos diversos temas e vivem imersos na dura e complexa realidade. Décimo, os teólogos são merecedores de apoio, incentivo. Necessitamos de nova linguagem para a transmissão da mensagem perene do Evangelho, da fé, nos novos parâmetros culturais em que vivemos. 11º, celebrações vibrantes, participativas, presentes de vida, prenhes de vida, de fé, de esperança, de amor no campo litúrgico. Corações em adoração voltados para o Deus uno e trino, nos braços da Mãe de Jesus e nossa. Em tudo muita dignidade, respeito, solenidade, nada de ostentação, porém, contemplação, ação de graças, alegria, esperança, nada de ostentação, inclusive em pontificais. A nós, ministros ordenados, um apelo: por que não deixarmos de lado escudos, brasões, títulos como Vossa Santidade, Vossa Eminência, Excelência, Vossa Reverendíssima, tratando-nos com o título que Jesus nos dá,
vocês todos são irmãos. O mundo ficou edificado quando os amados Papa Emérito Bento e Francisco se encontraram, abraçaram-se e simplesmente afirmaram: somos irmãos. Finalmente, eu gostei muito de uma sugestão do Henri Boulard. Há livros traduzidos, inclusive, por ele, jesuíta. Tempos atrás, ele mandou uma carta ao Papa Emérito Bento XVI, recomendando que ele desenvolvesse no mundo todo uma enquete. O que vai indo bem na igreja e o que precisa mudar. E entregasse as respostas a competentes para que fossem tabuladas. E depois convocasse uma grande assembleia, não só de bispos e cardeais, porque nós já sabemos o resultado, mas de todo o povo de Deus, para que os resultados fossem colocados à prática. Eu estou remetendo essa sugestão também a quem quiser ouvi-la. Termino. Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de esperança, é tempo de primavera. E a nossa esperança está fixada em Jesus. Como disse o Papa Bento e repete o documento de Aparecida, ser cristão não é, antes de tudo, ter um conjunto de doutrinas ou um código de leis, mas ser cristão é ter os olhos fixos em Jesus, palavra viva do Pai, que dá a nós, à igreja, um novo sentido de viver e de agir. É tempo de esperança. Como diz Paulo, alegres na esperança, firmes na tribulação e perseverantes na oração. E por que não trazer aqui, por último, o testemunho sempre atual de um profeta desta igreja de São Paulo, o arcebispo cardeal emérito Paulo Evaristo. Ele estava na semi-UTI lá do Hospital Santa Catarina em fevereiro do ano passado. Mandou-me um recado: Angélico, vem cá, vem rezar comigo. Eu fui, cheguei, ele estava de pijama, com a estola, e falou: eu quero que você reze a missa. Falei: pois não, meu Paulo. Naquela mesinha, balança, mas não cai, eu rezei a Santa Missa. E ele concelebrou. Ao término, eu pedi a ele: D. Paulo, dá a bênção. Ele para mim: o quê? Eu falei: dá a bênção. Ele: o Senhor esteja. Eu falei: uai, está morrendo e está cantando? E deu a bênção cantando. E depois ele falou: vem cá. Eu coloquei a minha cabeça junto a dele e ele disse aquilo que sempre repetiu nos momentos árduos da caminhada, nos momentos de sofrimento, mas não de abatimento e jamais de desânimo. Vamos avante, de esperança em esperança, na esperança sempre.